Oi gente, tudo bom? Meu nome é Leonardo. Hoje, excepcionalmente, a aula vai ficar um pouco mais longa, mas eu acho que vai dar um charme, né? Melhor. Bom, a aula é sobre evolução humana, tá? Propriamente dito. E aqui eu coloquei a tese, ou seja, o caminho que a gente vai seguir, o caminho que a gente vai explicar como se deu a evolução humana, é a tese do Museu Americano de História Natural lá de Nova York. Tá? Nós estamos trabalhando com esse livro, tá? No John Kennedy. A imagem aqui representa aquilo que nós falamos nas aulas anteriores sobre a linearidade da evolução. Tá? Bom, é muito importante. O primeiro ponto a ser observado é o seguinte, que a evolução humana ela pode ser dividida em 4 etapas, tá? 4 etapas de desenvolvimento. Esse cara aqui é chamado Sahelanthropus tchadensis. Ele foi descoberto, tá, no Chad e ele foi datado em 7 milhões de anos, tá certo? Bom, o que a gente pode falar dele? A gente pode falar o seguinte, que ele andava sobre 2 pernas, tá? Vamos imaginar o seguinte, que isso aqui, tá, é a coluna vertebral, certo? E esse, como vocês podem ver aqui, ó, esse aqui é o buraco que entra o foramen magno, né? Que entra a coluna vertebral na cabeça. Olha como que ficaria. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que ele andava ereto. O que é andar ereto? É andar sobre 2 pernas, tá? E outra coisa, havia a redução dos caninos, tá vendo? Os caninos, o dente dele, desse espécime, ele é mais semelhante ao ser humano. Ou seja, ele é semelhante, a dentição, ela é semelhante ao homo, tá? Ao contrário do chimpanzé. Esse aqui é um crânio de um bonobo. Como vocês podem perceber, a face ela está projetada para frente. Algo que não acontece, tá vendo? A face ela é menos projetada, tá certo? Bom, e o chimpanzé? O chimpanzé, como vocês podem perceber, o canino do chimpanzé ele é muito maior, tá, que o canino do Sahelanthropus, tá? Como vocês podem ver, que ele é bem menor, certo? Bom, outra coisa que a gente pode perceber vendo esse crânio aqui, tá? Vamos fazer a mesma comparação. Esse aqui é o foramen magno quando entra a coluna vertebral. Olha o que vai acontecer. Ou seja, esse camarada, ele andava sobre 2 pernas, igual ao Sahelanthropus? Não andava. E outra coisa, os caninos eram grandes em relação aos caninos reduzidos do Sahelanthropus, tá certo? Bom, observando, tá, essas características, tá certo? Essas características elas ficaram presentes nos ancestrais humanos por mais ou menos 4 milhões de anos. Por quê? Por favor, filma aqui. Esse esqueleto aqui é a Lucy. Ela foi descoberta na Etiópia em 1974. Como vocês podem ver, a cavidade cerebral da Lucy e do Sahelanthropus é muito parecida. Tá vendo? Esse aqui são os fósseis descobertos entre 3 milhões de anos, tá? E 7 milhões de anos. Como vocês podem ver, a capacidade cerebral não mudou. A capacidade cerebral continuou a mesma. Outra coisa que vocês podem notar, por exemplo, é que a dentição, isso aqui é um molde dentário,
tá? De uma pessoa. E o dentista fez esse molde dentário e me deu. Como vocês podem perceber, a dentição é muito semelhante. O mesmo acontece com a Lucy. A Lucy tem uma dentição, uma arcada dentária muito semelhante ao ser humano. E outra, ela andava sobre duas pernas. O que eu costumo falar para os meus alunos é que a Lucy, do umbigo para cima, ela é macaco. E do umbigo para baixo, ela é ser humano. Tá? Por exemplo, por que a Lucy ela pode ser chamada de macaco bípede? Esse aqui, tá, é um osso fêmur de um chimpanzé. Tá vendo como ele fica reto? Esse osso aqui é um osso fêmur de um ser humano normal. Tá vendo? Tá vendo as diferenças? Ou seja, esse aqui existe um ângulo. A mesma coisa acontece com a Lucy. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que a Lucy, ela era uma bípede. E ela não pode ser comparado a um chimpanzé. Tá? Essa é a primeira parte. Tá certo? Vamos lá. Nós sabemos, tá, que o surgimento das ferramentas aconteceu há mais ou menos 3 milhões de anos. Alguns estudiosos falam que é 3,3, que é esse sítio que eu não tenho, nem sei dizer o nome direito. Tá? Bom, o que aconteceu entre 3 e 2 milhões de anos? Bom, nesse período de tempo, o doutor, como vocês podem ver aqui, ó, o doutor Rick Potts, ele escreveu em 1996 um artigo, 2 páginas só. Nesse artigo ele fala o seguinte, que a África, ela começou a ficar seca. Entre 3 e 2 milhões de anos, a África começou a ficar seca. Uma vez ela começando a ficar seca, tá certo? Começou a surgir 2 espécies distintas de seres humanos. Tá? Essa espécie aqui, ó, vocês podem ver aqui em cima, isso aqui é o que? É uma crista sagital. É uma espécie de extraman, né? Essa crista sagital, ela é muito importante porque, como vocês podem ver, a maçã do rosto desse sujeito é muito grande e é voltada para frente. E a arcada dentária, tá? A arcada dentária, como vocês podem perceber, tá? Aqui na frente é muito parecida com a nossa. Agora, olha o tamanho. Olha o tamanho desses 3 últimos dentes chamados de molares. É mais ou menos 3 vezes o tamanho de um do ser humano. Isso significa o quê? Que quando a África ficou seca, esse sujeito aqui, ele se especializou em comer coisas duras, como raízes, tubérculos, nozes, tá? E à medida que ele vai comendo, vai mantendo essa estratégia de sobrevivência, os dentes começaram a aumentar de tamanho. Bom, e daí? E daí que surge na África, ao mesmo tempo que esse camarada chamado de Boissei, que é Paranthropus, vai surgir o que a gente chama de Homo habilis. O Homo habilis, como vocês podem perceber, ele tem uma dentição muito parecida com o ser humano. Ao contrário do Boissei que havia mostrado anteriormente, que a dentição dele é 3 vezes maior. Tá? Por que os dentes desse sujeito aqui é menor e do Boissei é maior? Vamos fazer a comparação. Tá? Aqui, ó. Como vocês podem ver, esse cara aqui, ele tem uma dentição mais parecida com o ser humano. E outra, esse camarada, ele é chamado de Homo habilis. Ou seja, é o homem habilidoso. É o homem que vai fazer aquelas ferramentas de pedra, né?
que é essa aqui. Essa ferramenta de pedra, ela é chamada de olduvaiense. Por que ela tem esse nome? Porque ela foi achada na garganta de Olduvai, na Tanzânia. Ao contrário dessa outra ferramenta aqui. Percebam que existem duas ferramentas e dois modelos completamente diferentes. Entendeu? Ou seja, o cara que fez essa ferramenta poderia ter uma capacidade cerebral maior do que esse cara que fez essa ferramenta aqui. Entendeu? Isso pode ser possível, sim. Tá? Bom, outra coisa muito importante que aconteceu. Lembra do doutor Rick Potts, né? Que havia falado que a África havia entrado num período de seca? Então, alguns anos depois, em 2004, um doutor Peter de Menokau, ele escreveu um artigo em 2004 falando o seguinte, que a África ela passou por um período extremamente seco, justamente nesse período aqui, que é o período que aparece quem? O gênero Homo, que é o nosso gênero. Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus. Tá? E agora nós vamos então para a terceira etapa. A terceira etapa é fantástica. Por que a terceira etapa é fantástica? Porque é o seguinte. Vai surgir esse camarada aqui. Esse camarada aqui, como vocês podem ver, ele tem uma capacidade cerebral maior. Tá? Esse cara aqui, ele vai realizar, certo?